Olá, bem-vindo aí, aluno. Nós somos QA 2024, esse momento de encerramento, né? Fechando a turma aí com vocês, para a gente poder fazer a correção da prova ocorrida neste sábado. Hoje é segunda-feira aqui para mim, né? Então há 2 dias que vocês fizeram. De certa forma, a gente observa que foi mantida a banca da prova de 2023, ou seja, ainda com alguns vícios, alguns maus costumes, tipo, não ter colocado questões da antiguidade, da Idade Média, está na bibliografia, está no programa, vocês estudam, eu tenho que estar aqui trabalhando com vocês, chega lá na prova, nenhuma questão. Então, é como se fosse tempo perdido, material perdido, isso é ruim de várias formas, para mim como profissional, para vocês como candidatos aí. Então fixou as questões, as 7 questões de história dentro do período contemporâneo e do período moderno, principalmente no período contemporâneo, né? E no período moderno aí das questões. Não veio tão ruim como a de 2023, né, com questões extremamente absurdas, mas mesmo assim ainda veio pautada em muita retenção de conhecimento, a decoreba, como é mais vulgarmente conhecido, né, que a gente mais comumente fala aí. Mas tinha ainda como escapar de alguns problemas, de algumas situações ali, para a gente poder chegar a uma conclusão das respostas, poder estar vendo isso daí. Então agora, nesse momento, é minha conversa com vocês para a gente poder fechar a turma e ver o que foi colocado aí nas questões de história, ok? Bem, então, por uma última vez, para essa turma de 2024, vem comigo. Bom, vamos acompanhar aí, eu estou usando a prova amarela, que foi aplicada ao CAP, e aí qualquer outra cor ou dos fuzileiros navais, às vezes muda a posição das questões, né? Então não vou me guiar exatamente pelo número, mas pelo tipo da questão que foi aqui colocada para vocês. De acordo com o livro Introdução à História Marítima Brasileira, produzido lá pela Secretaria de Documentação da Marinha em 2006, né, a livre navegação nos rios e os limites entre o Brasil e o norte do Paraguai eram motivos de discordância entre os dois países. Não se chegou a um acordo satisfatório até a conclusão da Guerra da Tríplice Aliança, dentro do contexto da atualização da Marinha na Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, assinale a opção correta. Óbvio que estávamos aqui vendo algo sobre a questão da Guerra do Paraguai, do momento da Guerra do Paraguai. Então vamos observar o que estava aí nas opções para a gente. A primeira, letra A, não era a resposta para vocês. No início da Guerra da Tríplice Aliança, a Marinha do Brasil dispunha de 45 navios de guerra armados. Destes, 33 eram os navios de propulsão mista. Estamos no começo ainda da mecanização, do processo do surgimento de navios mecânicos na Marinha do Brasil. Foi empregado lá durante a revolta no Rio Grande do Sul, pela primeira vez pela Marinha do Brasil. Na guerra contra o Oribe Rosas, pela primeira vez a Marinha do Brasil usou num evento externo brasileiro, num conflito externo brasileiro aqui. Então, se ele já mostrou que 33 eram navios de propulsão mista, vela e vapor, 12 eram exclusivamente o quê? Eram os navios mais antigos, que eram exclusivamente a vapor. Que vai estar lá de propulsão a vapor? Claro que não. Eram que ainda era de propulsão a vento, a pano, a velas. Aí. Então o erro aqui estava em dizer que 12 eram exclusivamente mecânicos. Eu estou no momento em que eu estou saindo da navegação à vela, indo para a navegação mecânica. Então, quando ele já dá a quantidade de navios que eram mistos, que teriam as duas propulsões, 12 seriam exclusivamente a vela aqui, que seria a resposta se fosse correta. Bom, a letra B da questão 24 na prova amarela seria a resposta correta, porque diz que coube inicialmente a Marinha fazer os levantamentos hidrográficos, combater as chatas paraguaias, bombardear o Forte Itapiru e
e o acampamento inimigo lá na região. Em março de 1866 já estavam disponíveis 9 navios encouraçados, inclusive 3 construídos no Brasil, os 3 primeiros encouraçados fabricados no Brasil, o Tamandaré, o Barroso e o Rio de Janeiro. A reação da artilharia paraguaia ceifou vidas preciosas, como do tenente Marise Barros, que era o comandante do Tamandaré, estava no encouraçado Tamandaré, e que foi morto junto com os outros membros da tripulação que estavam na casamata de comando, ou, como a gente chamaria hoje em dia, passadiço do navio. Como o Rio de Janeiro foi perdido por ação de minas flutuantes, minas derivantes ou torpedos, depende da publicação, e a gente vai perder. O que vai passar, digamos, incólume, sem nenhum problema, o Barroso, aqui nessa fase inicial do ano de 66. A Batalha Naval do Riachuelo já tinha passado em 65. Então, quando fala que inicialmente coube a Marinha fazer esses fatos aqui, não está descrita a batalha, então os outros eventos além da Batalha Naval do Riachuelo foi justamente levantamento hidrográfico, combater as chatas no ano de 66, que é quando ocorrem esses fatos aqui. No ano de 66, a gente está combatendo as chatas paraguaias, inclusive o ano de 1866 é chamado de a fase das chatas, como é chamado o ano de 66. Então estava tudo certinho, inclusive no livro Introdução à História Marítima Brasileira, está na página 114, exatamente essa descrição que a gente conversou aqui em sala. Bom, a letra C. Como é que a gente poderia então ter eliminado a letra C? A Força Naval de Inhaúma intensificou o bombardeio e a divisão avançada, comandada pelo chefe de esquadra Joaquim José Inácio. Quem é Joaquim José Inácio? É justamente o almirante Inhaúma. É justamente ele que está comandando a Força Naval a partir da saída de Tamandaré. Joaquim José Inácio foi feito depois almirante e visconde de Inhaúma, e não barão da Passagem. Quem vai ser o barão da Passagem? Cerizado Campos de Carvalho, lá na Passagem, quando a gente passa pela fortaleza de Humaitá. Não é esse momento aqui. E aí avançou o rio acima. Essa divisão era formada por 6 navios, os encouraçados Barroso, Tamandaré e Bahia. No caso, o Bahia substituindo o Rio de Janeiro, que havia sido perdido. O Bahia tinha vindo fabricado fora do Brasil, e os monitores Rio Grande, Pará e Alagoas, a classe Pará de monitores que a gente vai ter aqui na passagem, lá pela fortaleza de Humaitá, quando um almirante foi feito barão da Passagem pelo êxito de ter sido efetuado a passagem pela fortaleza. Mas aqui estava bem claro de que quem está comandando, quem é Joaquim José Inácio, é o nosso Visconde de Inhaúma. Facinho também eliminar a letra C aqui. A letra D diz que na noite de 10 para 11 de junho de 1865, que é a Batalha Naval do Riachuelo, a Força Naval Brasileira, comandada por Barroso, o almirante Barroso, certíssimo, constituída pela fragata Amazonas e pelos... Wagner, não vou lembrar o nome de todos os navios que vão estar lá. Lembro bem da fragata Amazonas, perfeito, concordo. Mas uma coisa com certeza você lembrou, que o Marquês de Olinda foi capturado em 64. Terem os paraguaios tomado no vapor Marquês de Olinda do Brasil é que dá início à Guerra do Paraguai lá no ano de 64. Então, com certeza, ele não está entre os navios brasileiros em 65 comandando. Ele, inclusive, está a serviço do Paraguai e será combatido por Barroso durante as operações da Batalha Naval do Riachuelo. Bom, estava fundeado em frente à ponta sul do Rincão de la Granha, próximo à margem direita, em um trecho largo do rio. A gente sabe que ali naquela localidade, na parte mais larga do rio, onde os navios poderiam fazer a volta, para voltar para confrontar, para fazer a passagem pela Força Naval Paraguaia Brasileira, e que nessa localidade estavam os canhões paraguaios atirando ali. Mas o Marquês de Olinda não estava mais sob domínio brasileiro. Ele é o fator de início da Guerra do Paraguai. Facilmente a Delta teria sido eliminada. E a ECO? A ECO foi um pouquinho covarde, por causa da decoreba desse concurso.
Até determinado instante dessa guerra, o resultado era altamente satisfatório para o Brasil. Na verdade, não da guerra em si, mas da Batalha Naval de Riachuelo. Tá? Estava sendo insatisfatório naquele momento ali. E ele fala que o Jequitinhonha estava fora de ação. Quem ficou fora de ação foi a Belmonte, enquanto que o Beberibe, não, a Jequitinhonha encalha. Tá? O que não deixa de ser com a Jequitinhonha ficar fora de ação a partir do encalhe. E para sempre o Parnaíba sendo encalhado, para sempre, e o Parnaíba sendo abordado e dominado pelo inimigo, apesar da resistência heróica de brasileiros. No texto original do livro está com acento. Como guarda-marinha, Guilherme Greenhal e o marinheiro Marcelo Dias, que lutaram até a morte e acabaram se tornando heróis aqui da Batalha Naval do Riachuelo pela resistência heróica a bordo da corveta Parnaíba, das operações que estavam ali sendo feitas. Tá? Então, era essa aqui realmente a letra E, muito difícil de se perceber esse problema aqui com ela, enquanto que a resposta certa, muito difícil de perceber que ela estava toda justinha e tudo mais, ainda mais quando começa a jogar com número de navios e quantidades e outras coisas mais assim. Ok? Bom, passando para a próxima questão da prova amarela para o CAP. Analisa o texto abaixo. Aprovado nos preparatórios da então Escola de Marinha, é matriculado no primeiro ano e tem praça de aspirante à Guarda-Marinha em fevereiro de 1865. Aqui está naquele momento que eu falei para vocês, deixei mastigadinho lá, o máximo possível, com os dados que eram os mais importantes, para chamar a atenção sobre as efemérides navais que aparecem dentro da nossa bibliografia, Tranca a matrícula na Escola de Marinha, obtém licença para servir na esquadra em operações no Rio da Prata, participando da recém-iniciada Guerra da Tríplice Aliança. Ela era um jovem ingressando na Marinha do Brasil. Cerca de 3/4 de sua longa existência foram de atividade contínua na prestação de serviços relevantes aos altos interesses da pátria. Eu até falei também bastante sobre esse carinha, dizendo, quando foi ministro da Marinha, foi o cara que mais tempo foi ministro da Marinha, um cara que dedicou bastante a vida dele à carreira naval, apesar de ter dado um vacilo, para mim, muito grave na sua carreira, que foi, em vez de criar um novo espaço para a Marinha do Brasil, reformar um velho espaço para adequar novos navios. E aí não ficou bem feita a situação e a gente acabou ficando sem pessoal, maquinário e local adequado para cuidar daquela esquadra que ele primou tanto em desenvolver. Que esquadra? A esquadra de 1910. Ele foi o reorganizador das nossas forças navais, quando a nova esquadra incorporaram-se os mais poderosos navios da época, os encoraçados Minas Gerais e São Paulo, os cruzadores Rio Grande do Sul, Bahia e 10 contratorpedeiros. Quem foi o cara que estava na época onde foi colocado os encoraçados Minas Gerais e São Paulo? Alexandrino de Alencar. E ficava bem fácil lembrar dele nas opções de resposta, na letra delta dessa prova, o almirante Alexandrino Faria de Alencar era o cara responsável pelos dreadnoughts da nossa esquadra de 1910. Essa questão estava facinha, molinha de se perceber principalmente por causa daquele detalhe. Bom, e as outras opções aqui, dava para a gente pegar algumas dicas. O almirante Arthur Silveira da Mota, outras colocações para a gente. Júlio César de Noronha, talvez fosse a confusão aqui com alguém, porque Júlio de Noronha vai fazer o programa de 1904, mas não tem dreadnought no programa de 1904. Soares Dutra está lá na Segunda Guerra Mundial, junto à questão da nossa força naval junto aos americanos, a base naval de Natal, e Joaquim José Inácio, nosso almirante em uma lá na Guerra do Paraguai, morre antes mesmo da Guerra do Paraguai terminar, ele sai da Guerra do Paraguai, passa o comando da Marinha, vem para o Rio de Janeiro, mal chega aqui, vitimado por febre amarela, acaba falecendo aqui no Rio de Janeiro, já com uma certa idade,
falece aqui. A questão 26 dizia para ler a citação abaixo, né? E falava aqui, ó, a atualidade, a evolução do poder naval impõe, mais do que em outros períodos da história, a existência de diversos níveis de líderes efetivos e acessórios e assessores experientes, não acessórios, desculpa, e assessores experientes, tá? No nosso livro Marinha do Brasil, uma síntese histórica, a gente conversou sobre esses fatos aqui também, né? E ele queria que fizesse uma correlação de desafios das capacidades com os seus elementos ali. Pelo menos dessa vez, né, a banca não quis que você concatenasse da mesma forma que a publicação. Então era apenas uma identificação de valores aqui. Quais valores? Culturais, estratégicos, estruturais, ciência e tecnologia, orçamentários, né? E era para vir cada um aqui com seus elementos, ó. Programa Nuclear da Marinha, Programa de Desenvolvimento Submarino, ProSub, promove imenso arrasto tecnológico para o Brasil, autorização para a construção dos navios da classe Tamandaré, abre uma importante oportunidade, né, para que se incluam no projeto modernas tecnologias críticas. Isso demonstra um grande desafio que é o desenvolvimento desse programa. Isso é tecnologia, está falando dos avanços tecnológicos da gente. A alta administração naval por meio de gestão estratégica, gestão, está falando aqui das questões de gestão, analisa e avalia continuamente a estrutura administrativa da Marinha, visando a sua adequação para a melhoria dos processos e alcance dos objetivos navais, né? Na atual dinâmica e amplitude do emprego do poder naval, constatamos a distância existente entre o pacifismo unilateral e a realidade das ameaças, que além de atuantes, exige crescente nível de amplitude e prontidão. Isso é uma questão cultural para a gente, esse pacifismo unilateral, da gente acreditar que se a gente é honesto, ninguém vai ser desonesto com a gente. Isso é um erro pensar desse jeito. É fruto de uma cultura, fruto de elementos aí que não está colocando para a gente. Transformações que levaram à reformulação do sistema de ciência, tecnologia, inovação, a engenharia da Marinha, tudo aqui, ó, de modo a alocar, desculpa se eu alocaçar aqui recursos humanos, financeiros, de modo geral. E o último, né, que é a informação, seja por meio de imagem, texto ou vídeo, circula em alta velocidade, livremente pela internet, permitindo que cada indivíduo funcione como um vetor de propaganda no conflito das mídias sociais, propiciando novos atores, dava a ideia clara para a gente aqui, e aí era uma questão de encaixe, como já falei com vocês. Pô, mas esse eu não lembro bem, aquele de lá, e aí quando você vinha fazendo os encaixes aqui, né, talvez o pessoal tenha tido um pouquinho de dúvida, né, com a letra eco aqui, porque eles inverteram a justa, né, posição, vamos botar assim, né, que houve uma inversão aqui desses dois elementos aqui. Tá? Então, a chave estava justamente aqui, ó. Né? Quando facilmente você encaixasse os outros elementos, né, aqui você perceberia uma inversão desses valores aqui com a resposta na letra A, encaixando cada um dos valores ali colocados, né? Sem precisar, claro, estar concatenado na organização específica, né, que vinha lá na nossa publicação. Mas bem complicadinha, eu vou concordar com todos vocês, no nível também buscando decoreba do pessoal, difícil trabalhar assim. Aí vem falar aqui, ó, de Hiroshima, Nagasaki, Japão, né, Missouri, falando desses elementos. Aqui teve uma certa facilidade, vamos pensar dessa forma, né, que ele pede o quê? A incorreta. E aí naquela dica que eu falei para vocês, vamos procurar a palavrinha que pode mostrar para a gente, ó, aqui a coisa não encaixa. Ah, mas Wagner, se eu encontrar uma outra que também não encaixa, então a questão está anulada? Vamos passo a passo, então, ver isso daí, né? Ó, apenas em 1967, o presidente da República decidiu sobre o Programa de Construção Naval, que era objeto de estudos na Marinha desde 1965. Tal programa foi, contudo, escalonado e, na primeira etapa, resolveu-se construir 2 submarinos da classe Oberon, na Inglaterra, que ficariam prontos em 73 e 74, 4 navios varredores na Alemanha, 2 no Brasil, 6 fragatas, sendo 4 na Inglaterra, 2 no Brasil. Wagner, não lembrei disso tudo, não.
muita data, nome, concordo, a gente exercitou isso aqui em sala, a gente exercitou isso no simulado, tá? Então aqui eu não consegui provar nada não. Beleza, passa para a próxima. Na letra B também ia rolar uma situação assim. Na transição do século XX e XXI, a Marinha do Brasil adquiriu na Grã-Bretanha fragatas já usadas, mas em condições de emprego, assim como conseguiu fortificar sua aviação naval, né, vem desde 1916, incorporando aeronaves de asas fixas, a reação adquiridas no Oriente Médio. Nossos pilotos foram instruídos, já é a época da compra do São Paulo, 2002, ali e tal, mas não consegui lembrar tudo. Tudo bem, passa para a próxima. Entre 1950 e 56, diversos navios foram adquiridos na Europa e nos Estados Unidos da América, particularmente corvetas de longo tempo de serviço ativo. Bom, Wagner, 50 e 56, saindo lá da Segunda Guerra Mundial, que tinha terminado em 45, não consegui lembrar disso também. Passa para a próxima. Um ligeiro conflito internacional sobre a pesca da lagosta quase mobilizou um vaso de guerra francês, navio aeródromo, na costa brasileira. Pô, isso aqui ficou fácil de lembrar. Guerra da Lagosta, quase que um porta-aviões e outros navios franceses lá da costa da África veio para a costa do Brasil e tal. Consegui até lembrar desse aqui melhor um pouquinho, mas digamos que eu também não tenha lembrado. Olha quando chegou na letra E aqui. No período pós-guerra, recebemos ainda outros navios que, junto com os recebidos durante o último conflito, a Segunda Guerra Mundial, vieram substituir os velhos navios remanescentes da Primeira Guerra Mundial, inclusive os dois cruzadores Minas Gerais e São Paulo. Aqui não tinha como escapar. Bom, Wagner, uma palavrinha, falei tantas vezes para vocês aqui em sala, conversamos nas questões de exercício, conversamos sobre vários momentos, falei, sim, uma palavrinha. Se fosse questão de português, poderia ser um acento fora do lugar, um ponto fora do lugar, e já botaria tudo a perder. Wagner, encoraçados Minas Gerais e São Paulo. Os navios da esquadra de 1910 foram substituídos no pós-guerra, porque até durante a Segunda Guerra Mundial eles foram utilizados. Eram velhos, obsoletos, né? Falei com vocês, mas não joga fora. O São Paulo ficou tomando conta lá do porto de Recife, o Minas Gerais ficou tomando conta do porto de Salvador, Bahia. Então eram os nossos dreadnoughts, nossos encouraçados daquele período. Pô, Wagner, digamos que eu acho que a A está errada, a B está errada, C está errada, a D está errada, a ECO está errada. E aí? A ECO tem 100% de certeza que está errada. Marca a ECO e segue em frente. Mas eu não tenho como provar que o resto está certo. Não precisa. Você só precisava provar que isso daqui estava errado. E que não eram cruzadores Minas Gerais e São Paulo, mas os encouraçados Minas Gerais e São Paulo. Para mim, essa daqui ficou dada. É muito complexa, muito difícil, até dá uma bobeira muito fácil de se perceber aqui ao chamar o Minas Gerais e o São Paulo, que não são os porta-aviões, são os encouraçados lá da esquadra de 1910. Né? Bom, 28. Com relação à evolução do pensamento estratégico naval brasileiro, o atentado terrorista, 11 de setembro de 2001, a gente conversou sobre isso aqui em sala, falei sobre a problemática, alguns momentos até saí um pouquinho da curva, né, da caixinha com vocês, para falar sobre essa problemática de terrorismo, sentimentos exacerbados, extremismos de todas as formas, políticos, religiosos, culturais, tem para todo gosto aí, né? Política externa americana e aí por diante, tá? Tá no livro lá, né, do Vidigal. Existe a projeção estratégica com os acontecimentos de 11 de setembro no preparo das Forças Armadas Brasileiras. Sob essa perspectiva, assinar a opção correta. O que o almirante Vidigal falou para a gente lá, né, quando ele usou o livro dele sobre a evolução tecnológica, a questão das guerras e tudo mais? Bom, em primeira instância, o terrorismo é um problema de polícia. Se houver um ataque terrorista, né, é a polícia que é chamada. Só se a coisa for muito grave e complicada, que a polícia não der conta, é que os militares são acionados. Isso em qualquer situação.
Tá? Então, só no limite poderá tornar-se um problema militar. Tá? Isso está sobre a evolução do pensamento estratégico naval brasileiro, está lá na página 125 do livro. Pô, Wagner, difícil de lembrar. Vamos eliminar o resto? A preservação da construção de submarinos no Brasil deve ser uma meta secundária. Peraí, quer dizer que o ProSub é secundário? Não, o ProSub é essencial. A construção da questão, né, o programa do submarino brasileiro, ele é de suma importância, ele não é secundário. Facinho B, está errada, joga fora. Vamos para C. C diz que a discussão sobre terrorismo deve envolver a oportunidade de desnacionalização. Peraí, que não só é um estímulo ao desenvolvimento, mas das bases sólidas, né? Mas dá bases sólidas à segurança. Aqui, peraí, quer dizer que deve envolver a oportunidade de desnacionalização. A gente só pode cuidar disso na questão nacional. Eu não posso intervir em outros países, eu não posso agir de modo internacional. Vale, para isso aí tem a ONU, eu não sou a ONU. Para isso aí tem a OEA, eu não sou a OEA. Tá? E nesses órgãos internacionais tem os conselhos de segurança, ao qual o Brasil não faz parte. Pode até ser um consultor, pode ter até alguma participação, mas não é membro efetivo, permanente desses conselhos aí. Então não deve envolver nessa questão aí. Delta, deve-se levar em conta a repercussão desses acontecimentos na América do Sul, onde tem sido frequente as manifestações de terrorismo. Quer dizer que na América do Sul que a gente tem muitos atos terroristas? Não, é o contrário, que inclusive o Almirante aponta como sendo um problema. Justamente porque a gente não tem frequência de ações terroristas na América do Sul, os países sul-americanos acabam achando que isso é coisa dos outros, é problema dos outros. Tá? Não, isso é um problema nacional, não é desnacionalizado, é um problema nacional que tem que ser visto, pensado, de modo que a nação tem que estar sempre pronta, preparada em relação a isso. Então a Delta foi facilmente jogada fora. E aí, como é que a gente jogaria a ECO fora? Os acontecimentos de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, afetaram de maneira significativa o desenvolvimento e preparo das Forças Armadas brasileiras? Não. O problema foi lá. O problema é deles. Bom, Wagner, mas a gente não tem que levar isso em consideração? Claro que tem. E a gente não tem que ficar mais esperto quando vê essas coisas acontecendo nos outros países? Claro que temos. Tá? Mas dizer que o que aconteceu lá muda significativamente o que aconteceu aqui, então a gente hoje vive em prol do quê? Do terrorismo? A gente trabalha o tempo inteiro em torno da questão do terrorismo? Não é. Então também dava para ver que não fomos afetados de modo significativo. Há de ser levado em consideração, entra nos estudos, nas discussões, nas coisas todas. Mas nós não mudamos. O programa do submarino nuclear brasileiro, das fragatas, não viraram um programa antiterrorismo. E a gente passou a trabalhar e pensar na questão do terrorismo aqui no Brasil. Né? Não, definitivamente não era isso daí. A questão 29, falando do ataque a Pearl Harbor. A Segunda Guerra Mundial adquiriu proporções mundiais. Aqui não é pergunta. Eu já falei assim com vocês também, não brigue com a questão. Eu, na condição de historiador, posso brigar com o autor do texto, mas também não brigo com a questão. Com o autor do texto, eu brigaria dizendo que a guerra já era mundial antes do ataque a Pearl Harbor, que já havia problemas do Japão lá no Pacífico, tá, envolvendo questões, né, lá da Ásia, que a Ásia já estava envolvida, a Europa já estava envolvida, a África já estava envolvida. Quando envolveu o ataque a Pearl Harbor, envolveu diretamente a América na questão da guerra. Mas os outros continentes já estavam envolvidos, até a Oceania já estava envolvida nessa questão por causa do Império Britânico, antes mesmo da entrada dos Estados Unidos no conflito. Mas não vamos brigar com a questão, ponto.
A nação estadunidense sofreu perdas significativas nos meios navais, porém, foi na Batalha de Midway que o país americano estabeleceu sua supremacia, a sua supremacia e marcou o enfraquecimento da campanha japonesa. Ponto. Nada a discutir até agora. Em relação aos aspectos dessa grande guerra, Segunda Guerra Mundial, de acordo com o livro Guerra no Mar, assinale a opção correta. Beleza, vamos lá assinalar a opção correta. Os aliados, representados pelos norte-americanos, só conseguiram vencer definitivamente a resistência nipônica e dar um ponto final à guerra em agosto, setembro de 1945. Pô, Wagner, mas isso aqui passava um pouco despercebido, a questão do mês, né? Tudo bem, com a Batalha do Golfo de Leyte, com certeza essa não passaria despercebida por você, porque nós batemos muito nessa tecla o ano inteiro, né? A virada do jogo é Midway em 42. A tampa do caixão é 44, em Leyte. Tá? Lá no Golfo de Leyte, em 44. Né? E não em 45. E o ataque a Pearl Harbor lá em 41, dezembro de 41. A gente bateu muito nessa tecla. Muito, mas bastante mesmo. Eu falei até, tanto no Atlântico quanto no Pacífico, a virada de jogo é em 42, né, com a questão da quantidade maior de submarinos afetados lá no Atlântico, né, de material alemão afetado lá no Atlântico, do que em Midway lá no Pacífico. E quando vem Leyte em 44 no Pacífico, a gente desembarca no Normandia em 44 lá na França, tirando a posição lá, os territórios que dariam apoio aos submarinos, a questão submarina alemã no Atlântico. Então, com certeza, aqui não passou, não. B. Evidentemente que a conquista do atol levaria os japoneses a ganhar a guerra. Não é bem assim, mas aceito, pois a vitória seria sempre determinada pela capacidade comercial e acesso às manufaturas. Quando a gente entra em guerra, não é mais a capacidade comercial e acesso às manufaturas um determinante estabelecido ali. Aqui a gente está falando de comércio e produção. Quando a gente está em guerra, a gente fala diretamente da produção bélica e das ações bélicas, e não de ações comerciais ou acesso à manufatura pensando numa questão comercial. Não, é diretamente a questão bélica, a indústria bélica que vai estar ali sendo posta. B, facinho também, facinho. C. Em vista da grande disparidade de forças, somente por meio da surpresa do uso gradual da força aérea podiam os norte-americanos garantir a vitória. Tá, aceita. E mesmo assim, ainda era necessário ter a ajuda das condições atmosféricas. Quer dizer que se o clima não tivesse bom, os americanos não venceriam a guerra? Ou o clima tinha que estar ruim, muita tempestade, sei lá, ciclones e tudo mais que pudesse acontecer lá. Né? É claro que isso aqui não está falando Lé com Cré, as coisas não estão encaixadas aqui, não há nenhuma referência exata para dizer que, ó, tá esquisito isso aqui, tá muito mal explicado, muito mal falado. E aí, letra D. Os sobrevoos foram operações muito seguras. Opa! Sobrevoo, operação muito segura? O que é muito seguro numa guerra? O que você vai dizer de operação militar na guerra? Que, ó, tranquilaço, fazer isso na guerra é a coisa mais fácil do mundo. É sempre muito seguro fazer esse tipo de operação, seja sobrevoo, desembarque anfíbio, operações de superfície, comboio, seja lá o que for. Nem precisava ler daí em diante. Que normalmente precisavam de pistas longas para ganhar aceleração e decolar. Tá, não entendi o que ele quer falar com isso. Foram lançados de porta-aviões com pistas superiores a 400 metros. Que porta-aviões são esses? Com 400 metros aqui de pista nesses porta-aviões aí. Arrancaram o aeroporto do chão e botaram em cima de um navio. Né? A Delta estava muito ruim. Mas olha a Echo. Foi justamente a inteligência a principal razão do êxito norte-americano. Inclusive, durante as aulas regulares aqui, eu falei até do filme Enigma, né, da questão lá da máquina lá no Atlântico, ou quando eu falei do filme sobre Midway, que mostrava o pessoal ali conseguindo decodificar as comunicações japonesas no Pacífico, ou as comunicações
alemãs lá no Atlântico, do outro lado do mundo. E aí se conseguiu, pela inteligência, tanto no Atlântico quanto no Pacífico, uma reversão contra as ações alemãs no Atlântico, japonesas no Pacífico. Esses profissionais em criptologia conseguiram, no início de março de 1942, decodificar as complexas cifras nipônicas JN25. Está no livro Guerra no Mar, na página 451. Está lá bonitinho, bacaninha. Com a crise financeira que a guerra cria no comércio e tudo mais, porque tudo vai para a indústria bélica durante a guerra, né? Muitos profissionais de alto nível, de alta capacidade de conhecimento, acabaram saindo dessas áreas para ir para a guerra, a serem alistados. Como a gente vai ver, por exemplo, lá na questão de Midway, um cara que fazia roteiros de filmes em Hollywood, ou seja, um cara que conseguia ler entre as linhas e tinha muita imaginação, e ele usou essa capacidade que ele tinha, essa característica que ele tinha, para imaginar o que os japoneses estavam aprontando, e acabou com isso decifrando. Acabou bolando um jeito de decifrar ali as comunicações japonesas. O código JN25 japonês. Está lá no livro para a gente. E fechando a prova, não estou dizendo que é fácil não, mas tinha formas da gente poder, digamos, escapar dessa condição. E aí jogou aqui para a nossa história do Brasil, para fechar a prova, na prova amarela do CAP. De acordo com Abreu, 2018, no nosso livro Marinha do Brasil, uma síntese histórica, a República foi proclamada em 1889 em decorrência de um movimento pacífico. Entretanto, ao 15 de novembro seguir-se-ia um período, faltou o aqui, um período turbulento e violento que mergulharia o país em uma era de incertezas, a qual perduraria por décadas. De acordo com o autor, em relação à Marinha e às conturbações políticas das primeiras décadas da República, e era só mostrar uma mentira, o que está incorreto, ficou facinho. Vamos nela então? Vamos lá. Letra A. Vê se tem uma mentira aqui, algo que a gente prova. Mentira. Na revolta dos marinheiros, e agora eu vou fazer um pequeno adendozinho. Eu disse que com muito orgulho, eu ficaria se um dia a Marinha colocasse a revolta marinheira de 1910 na prova. E acho que ela me escutou. Acho que tinha alguém de olho nas gravações do Ad Summus aí e falou, cara, é verdade. Nem para historiador a gente coloca isso. E a gente fica passando um recibo de que a gente tenta tampar o sol com a peneira. Ou a própria conjuntura histórica nacional que estamos vivendo, das minorias e os problemas e a sociedade, talvez tenha alertado para a necessidade de tocar nessa ferida dolorida da Marinha do Brasil. E finalmente, não é que botaram? Mesmo assim não botaram de um jeito... venceu, mas não convenceu. Então botaram, mas ainda não estou satisfeito. A temática tem que ser melhor ainda trabalhada pela Marinha do Brasil, já que vocês assistem nossas gravações aí. Bom, na revolta dos marinheiros, as causas profundas do acontecimento podem ser resumidas no fato de a Marinha não ter sido capaz de corresponder aos avanços tecnológicos dos novos meios. A falta de acordo entre a evolução do material físico, sem a evolução do material humano, que demandavam qualificações esmerada da guarnição, a qual ainda era tratada com rigores da Marinha à vela, ainda na chibata, no chicote lá. Então, realmente, a letra A é uma verdade, não é o que eu quero. B. A Marinha era pouco propensa às contendas políticas e teve atuação discreta no episódio da proclamação da República? Verdade. Pouco propensa, não é que a Marinha não participou, mas pouca gente da Marinha participou, e muito do Exército, e muitos civis. Ganharia injustamente a Marinha fama de monarquista, principalmente em função do envolvimento de parte de seus integrantes nas crises subsequentes em oposição ao governo. A revolta da Armada de 1891 e a revolta da Armada de 1893. Verdade, não é o que eu quero. Letra C, vai ter que subir para ficar inteirinha direitinho na tela,
Dois eventos significativos envolveriam marcadamente a Marinha no começo da República, no alvorecer da República, e teriam profundas consequências. A Revolta da Armada, de 1893, muito mais grave que a de 91, e 93, 94, quando se junta a revolta lá no Sul, na Revolta Civil lá no Sul, e a Revolta dos Marinheiros, em 1910. Tais eventos teriam repercussões tanto internas quanto externas. Perfeito. Perfeito, até porque parte dos revoltados aqui acabaram indo buscar asilo na Argentina, não conseguiram, conseguiram no Uruguai, alguns foram parar em Portugal presos depois de terem pedido ajuda aos navios portugueses de guerra que estavam na Baía de Guanabara. Então sim, verdade, tranquilo. Olha a delta, e vamos, claro, apontar para a mentira, né? Para Rui Barbosa, um dos fatores que contribuíram para a tentativa de Custódio de Melo de derrubar Floriano Peixoto foi o veto de Floriano à lei que o impediria de concorrer à próxima eleição em outubro de 1893? Não. Lá no nosso livro Marinha do Brasil, uma síntese histórica, na página 199, está bem claro. A tentativa que Custódio de Melo de derrubar Floriano Peixoto foi o veto que Floriano deu a Custódio de Melo para ele intervir lá na Revolta no Sul. E claro, antes a Revolta no Sul, contrária ao governo, era um momento, uma oportunidade para Custódio de Melo conseguir uma vantagem. Quando ele não consegue isso junto ao governo, ele se vira contra o governo e vai lutar contra o governo e perde. Aí ele, fracassando na Baía da Guanabara, leva o que sobra do pessoal rebelado para as operações lá no Rio Grande do Sul, para se juntar às operações lá da Revolução Federalista no Sul. E acaba também fracassando nessas questões aí. Então, isso é mentira. Não foi porque Floriano havia vetado a lei que impediria ele de concorrer na próxima eleição, né? E a letra Eco diz que a Revolta da Armada também teve repercussão internacional, particularmente por existirem vários navios de guerra estrangeiros aqui na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, na capital, àquela época, em 1893. Sim, a interferência estrangeira seria relevante para a derrota da revolta. Tá? Então, esses estrangeiros não apoiarem os revoltosos, não apoiaram o governo, mas também não apoiaram os revoltosos, isso acabou contribuindo para que a revolta fosse enfraquecida. É verdade. Então a única mentira mesmo estava aqui na letra delta. Ok? Bom, muito obrigado por você ter acreditado no meu trabalho no AdSumos. Infelizmente, nós não somos donos da prova, não tem como saber o que vai ser colocado na prova. Alguns alunos até falaram com o curso, dar uma diminuída na luz aqui para ficar mais fácil assim de ver. Alguns alunos até falaram com o curso, dizendo que eu exagero nas aulas de história. Concordo, mas se vocês lembrarem bem, eu digo isso desde a primeira aula, que eu vou além. Por que eu vou além? Porque eu não sei o que vai ser cobrado na prova. E ao tentar dar além a vocês, é para que vocês tenham mais do que o necessário para poder, quando essas coisas acontecem em prova, e pode acontecer, não só para a história, mas para qualquer matéria, de vocês ficarem ali espertos, vacinados de alguma forma com relação a isso. Eu não sei o que vai cair na prova. Eu não sabia o que ia cair. Tá? E agora, com essas questões muito próximas, parecidas com a de 23. E agora? Agora a gente tem um padrão para a prova de 2025? Eu vou ter que esperar ela chegar, eu vou ter que esperar ela ser aplicada para saber isso daí. Eu sei o que já foi. História. Tá? O que está em construção. E o que virá, a gente deixa nas mãos de Deus. Boa sorte a todos vocês. Que vocês tenham alcançado de alguma forma seus objetivos, que vocês, mesmo não felizes como eu não estou, eu não queria uma prova nesse padrão, claro que não, tá? Então, que vocês estejam felizes de saberem que, do mesmo jeito que eu, vocês devem ficar de cabeça erguida, sabendo que fizeram o melhor, que deram o melhor de vocês aí. Até o nosso próximo encontro.
dentro, fora do curso, onde for. Mas com certeza eu vou levar vocês aqui, ó, no meu coração, tá bom? E que eu possa de algum jeito ter participado aí com vocês também. Nos lares onde vocês me assistiram, nas OMs, no transporte, né? Ou quando tinha alguém aqui presencial na sala junto comigo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Sucesso!